E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal Mário Mática. Nessa aula de hoje vamos aqui conversar sobre a introdução e conhecimentos básicos sobre a equação de segundo grau. Bem, é importante você lembrar ou saber o seguinte, que uma equação ela pode ter qualquer grau a partir do primeiro, ou seja, eu posso ter equações de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e enésimo grau. Qual é a diferença de uma equação para outra? Além da sua forma geral, é também você perceber a quantidade de raízes que você consegue achar em cada tipo de equação. Como assim? Numa equação de primeiro grau, que é a que você aprendeu no sétimo ano, a equação ela tem no máximo uma resposta. Na equação de segundo grau, eu posso ter, no máximo, duas respostas diferentes. Ou seja, eu posso ter duas respostas diferentes, duas respostas iguais, ou até mesmo eu posso não ter resposta, dependendo de como esteja a nossa equação. Então, a terceiro grau é a mesma coisa. Terceiro grau eu posso ter nenhuma raiz, uma, duas ou três raízes. O que você nunca vai ter é a quantidade de raízes maior do que o grau da equação. Além disso, a quantidade de elementos que vão formar uma equação de segundo grau, ela é sempre uma unidade a mais do que o seu grau. Como assim? Se a minha equação é de segundo grau, então na minha equação de segundo grau, na sua forma geral, eu vou ter três elementos. Então reparem, um, dois, três elementos. E ainda assim é importante você perceber que uma equação qualquer está em sua forma geral quando ela estiver igualada a zero. Belezinha? Esses elementos que eu coloquei aqui de cores diferentes são os coeficientes A, B e C. E você vai aprender com o decorrer das aulas que esses coeficientes A, B e C, eles serão muito importantes para você encontrar as raízes da equação e até mesmo verificar se uma equação de segundo grau possui ou não raízes. Belezinha? Outra coisa importante, esse coeficiente A sempre será o valor numérico ou algébrico que acompanha o x ao quadrado, assim como o coeficiente B será esse valor numérico ou algébrico que acompanha o x, assim como o coeficiente C será sempre o termo independente. Opa, o que é o termo independente? Independente vem de independência, ou seja, de não depender do outro. E qual é essa não dependência? É justamente o termo que não está acompanhado do x. Ou seja, o termo independente é o termo que está sozinho, sem o x. Beleza? A principal condição de existência de uma equação de segundo grau é que o coeficiente A, ou seja, o valor numérico que acompanha o x ao quadrado, seja diferente de zero. Por quê? Porque se ele for igual a zero, não se esqueçam que zero vezes qualquer valor é sempre zero. E aqui nesse caso, quando você tem um número acompanhado de uma letra, embora na maioria das vezes não apareça, saiba que entre eles sempre existe uma multiplicação. E aí vem o que eu acabei de falar, que zero multiplicado por qualquer letra sempre é zero. Se vai dar zero, ela desaparece. Se desapareceu, a equação deixa de ser de segundo grau. E aí você pergunta, mas espera lá, por que se o x ao quadrado desaparecer, a equação não é mais de segundo grau? Justamente porque quem determina o grau de uma equação é o maior expoente, no caso dos elementos que compõem essa equação. E aqui nesse caso, ó, eu tenho o x com expoente 1 e o x com expoente 2. Como logicamente o 2 é maior do que o 1, então essa equação é de segundo grau. Belezinha? Outra coisa importante que a gente vai aprender no decorrer das aulas é sobre o nosso discriminante. O que é o discriminante? A gente costuma chamá-lo carinhosamente de delta. E a forma para definir esse delta é
b ao quadrado menos 4ac. Reparem a analogia que eu fiz aqui das cores, justamente para que você perceba que esse b, esse a e este c, eles vêm da equação de segundo grau que você vai estar trabalhando no teu exercício, tá bom? E aí, qual é a importância desse discriminante? É justamente você verificar a quantidade de raízes que a sua equação vai ter. Não esquecendo que uma equação de segundo grau ela pode ter duas raízes diferentes, duas raízes iguais ou nenhuma raiz. E a gente vai saber disso justamente de acordo com o valor do nosso discriminante. Mas isso é uma aula que a gente vai verificar mais à frente. Beleza? Outra coisa importante. Depois que você determinar o valor do seu discriminante e saber quantas raízes a tua equação de segundo grau vai ter, você vai utilizar esta formulazinha aqui para determinar justamente quais são essas raízes. E a fórmula é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Lembrando que esse a e esse b são os coeficientes da equação de segundo grau e esse delta é justamente o valor que você encontrou para o seu discriminante. Tá bom, pessoal? Outra coisa importante que eu deixei passar aqui é o seguinte. Essa forma geral, ela é a nossa equação de segundo grau completa. Opa! Se a nossa equação de segundo grau ela é completa na forma geral, existe também equações de segundo grau incompletas? Sim, existem. E elas serão chamadas assim quando não existir o coeficiente b, ou seja, quando ele for igual a zero, ou quando o coeficiente c for igual a zero, ou ainda quando os dois forem iguais a zero. Não esquecendo que o único coeficiente que não pode zerar é o coeficiente a, que acompanha o x ao quadrado. Beleza? Então nessa aula aqui é só para você ter uma noção inicial de como funciona, quais são os elementos que compõem uma equação de segundo grau e como que a gente vai fazer para determinar as suas raízes. Nas nossas próximas aulas, eu vou discorrer aqui para ti sobre cada uma dessas propriedades, tá bom? Então, a gente vai conversar sobre a equação de segundo grau completa e incompleta. Vou te mostrar o porquê, mais a fundo dessa condição de existência ser o a diferente de zero. A gente vai conversar sobre a determinação do valor do discriminante e como encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Beleza, pessoal? No mais, então, aqui é isso. Muito obrigado aqui a sua participação. Eu te convido a, se você gostou aqui do vídeo, dê aquele curtir. Não se esqueça de compartilhar o link com seus amigos em suas redes sociais. E o mais importante, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, o que vai me ajudar bastante a produzir mais aulas como essa para você. Valeu, galera. Até a próxima.